Olá, Vinícius, tudo bem? E aí, Lucas? Boa noite. Boa noite. Tá dando para ouvir aí, certinho? Estou ouvindo sim. E a minha voz, tá tudo bem? Tá bem, tá bom. Fala, Lucas, tudo bom? Tudo bem, Eudes. Tranquilo. O resumo que eu mandei para você, a parte que fala tem no currículo Lattes mesmo, tá? Tudo bem se a gente fez uma... Tranquilo, não? Tá ótimo. Beleza. Acho que não teria nada muito comprometedor no currículo. Não. O currículo é público e é aquilo lá mesmo. As reportagens, tá? Não consegui ver. Vini, eu acho que seu áudio está dando eco. O Eudes, a voz do Eudes chega bastante cortada aqui. A do Vinícius chega bem legal. Eu tô com um problema no áudio. Bom, boa noite a todos e todas que estão assistindo, que vão assistir futuramente. Fazer a introdução aqui, então, do nosso tema, a live sobre educação. A educação foi a primeira a ser afetada pelas ações que os governos tomaram quando anunciada a quarentena. Por ser uma atividade que necessariamente gera aglomerações, provavelmente vai ser o último setor a sair do isolamento. Ações desse tipo, em situações desse tipo, são absolutamente necessárias. É de comum acordo dos especialistas da educação e da saúde que o isolamento social em relação ao espaço escolar deve ser seguido rigorosamente. Entretanto, os impactos são muitos, e sobre os setores e sobre todos os setores da educação. Escolas públicas e privadas, alunos de todos os anos, professores e gestores são prejudicados de alguma forma. Muitas escolas, inclusive públicas, têm buscado adotar medidas que possibilitem uma espécie de ensino à distância, tema de grande debate no setor, principalmente por questões como acesso digital e efetividade da educação sem o fator sociabilidade. Além disso, o ensino EAD pode ser um divisor de classes ainda mais efetivo, uma vez que o acesso às mídias digitais é expressivamente limitado no Brasil. Esse interesse econômico em terceirizar os serviços na produção de plataformas digitais para o acesso dos alunos, um problema de segurança digital com a utilização das plataformas gratuitas e uma falta de orientação das entidades competentes e principalmente do governo federal e estadual sobre qual deve ser o procedimento adotado pelas escolas nesse momento. Outro problema grave que a educação passa atualmente é a manutenção do meio à pandemia, ação tomada pelo atual ministro da Educação do governo Bolsonaro, Abraham Weintraub, medida cuja qual, segundo o próprio ministro, foi tomada considerando o Enem como um espaço de disputa e concorrência, escancarando a estratégia que é proposta e o formato desse exame. Se nunca foi algo justo, agora menos ainda, quando muitos jovens não poderão ter assegurado o direito de participação do exame por uma limitação de acesso à internet e a computador. Para discutir essa questão, nos auxiliando numa reflexão abrangente, convidamos o professor Dr. Lucas Teixeira, doutor em trabalho docente em educação ambiental pelo programa de pós-graduação em educação para a ciência na Unesp de Bauru. Ele também é professor assistente do departamento de didática e do programa de pós-graduação em educação escolar na Unesp Araraquara. Também tem experiência como professor de Geografia da Educação Básica do Governo do Estado.
nas escolas técnicas estaduais, as ETECs. Então, professor, seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade, sinta-se muito bem recebido, é um prazer tê-lo conosco essa noite. Eudes, eu posso falar uma palavrinha também, rapidinho? Pois não, Lucas. Então, eu também queria agradecer muito a colaboração do professor Lucas, que também foi meu professor de estágio, um dos professores, dos melhores professores que eu tive também, um bom professor, e, assim, para mim é sempre muito bom ter pessoas assim que eu admiro tanto participando de live comigo e tudo mais. Então, queria agradecer também a presença do professor, ele ter topado fazer isso. E vamos dar início aí ao debate, né? Vamos começar conversando. E é isso. Quer falar alguma coisa, Lucas? Claro. Bom, primeiramente, boa noite a todos que estão aí assistindo a essa live, nesse momento, né? Eu queria, claro, agradecer o convite inicial realizado pelo Eudes, e também agradecer ao Vinícius por estar mediando e viabilizando esse momento. E dizer que é um prazer estar aqui falando sobre educação, que é um tema que, em especial, eu tenho me dedicado ao longo da minha vida como experiência profissional, né, atuando sempre na escola e agora na universidade e tentando contribuir de alguma forma com algumas reflexões, e temos aí um tema que no momento é bastante caro, é bastante delicado, como o Eudes mencionou nesse texto introdutório, que nos coloca em uma condição bastante delicada, né? Então, isso exige também que nós olhemos para essas questões com cautela e tentando colocar um debate que possa informar as pessoas que estejam assistindo e contribuindo para que elas também pensem sobre o momento, né? O que elas estão vivendo nesse momento. Will, você quer começar fazendo alguma pergunta, assim, para começar, só para dar um pontapé inicial aí? Então, a gente optou por fazer um sistema que na semana passada funcionou bem, que é a gente conversando a respeito do tema, né, não seguir um sistema de pergunta e resposta. Então, bom, os impactos a gente sabe que são gigantescos, né, em todos os setores. Essa questão da pandemia tem afetado, né, em todos os setores do mundo inteiro, né, a gente está vivendo uma situação bastante comunitária, né, mas às vezes não fica claro de que forma isso está afetando a educação. A gente sabe que as aulas foram suspensas, né, todos os espaços de ensino, mas aí eu acho que é importante a gente iniciar essa discussão pensando sobre a gravidade do problema, né? Como de fato isso tem afetado a educação, né? Então, acho que é um pouco nesse sentido que seria interessante a gente começar. Quais foram os impactos, as problemáticas do isolamento social para o universo da escola e da educação? Legal. Boa pergunta para a gente iniciar, né? Os impactos dessa quarentena na educação, né? Bom, é importante que a gente entenda esse impacto, né? Ele é bastante profundo, porque ele vem num momento histórico, né? Sem precedentes, pelo menos desde o pós-guerra, né? Se a gente considerar na história da humanidade, desde o pós-guerra, assim, eu acho que na história que, principalmente nós, da nossa geração, das gerações mais novas, de jovens, adolescentes e adultos também, que não vivenciaram
sobretudo, uma ditadura, ou que não vivenciaram o drama e a tragédia de uma guerra, né, dos reflexos de uma guerra, eu acho que, para nós, isso nos acomete de forma estrondosa nesse momento. Né? Então, sem dúvidas, um impacto muito profundo. Né? De uma maneira geral, na sociedade, de uma maneira geral. Né? Na educação, em especial, também nós teremos os impactos que são consideráveis. Não que nós não tivéssemos, né, problemas na educação antes disso. Como é sabido, né, vocês que têm formação nessa área, na área de ciências humanas e na área da licenciatura, da educação, sabem dos problemas que nós temos encontrado na educação brasileira nos últimos anos aí. Final do século passado, século XX, e início desse século XXI, adentramos aí com vários problemas que já existiam na educação. E a gente nunca pode tratar da educação, do tema da educação, desvinculado de uma sociedade, de uma organização, de um sistema que já está colocado. Então, quando a gente está falando de educação, é importante não perder de vista que a educação ela está determinada socialmente e ela é reflexo de um modo de se produzir a vida. Né? Esse modo de se produzir a vida, ele também demonstra algumas crises, né? Sobretudo do ponto de vista econômico. A gente tem vivenciado isso bastante de 2008 para cá, no Brasil, desde 2013 também, de forma mais intensa. Então, a gente já tinha alguns problemas na educação que eram bastante preocupantes, mas, sem dúvida, respondendo e tratando do tema colocado pelo Eudes, o Covid, né, a pandemia, vem no bojo de uma sequência de crises e torna essa crise muito maior. Portanto, não só na sociedade, mas sobretudo na educação, ela vai ter, assim, como o texto que o Eudes apresentou, foi muito feliz nesse ponto, né? É uma tragédia mesmo que está acontecendo nesse momento na educação e o que pode vir a acontecer, né? Ou a se projetar, ou se materializar daqui a alguns anos, né? Bom, por outro lado, esse momento de extrema crise e de tragédia... E aí a gente já volta. Pode continuar falando, Eudes, né, dentro dessa perspectiva certo. Que a gente estava falando. Eu tive uma conversa agora à tarde com o professor Milton, uma reunião, professor Milton Lahuerta, da Ciência Política da Unesp, uma reunião do grupo de estudos e vou fazer uso das palavras dele. Ele falou, a crise que a gente está vivendo não é uma crise que surgiu agora, ela não foi dado início com a decreto da OMS de que a gente está vivendo uma pandemia. A pandemia, ela reforça tendências, nas palavras do professor, né? Ela evidencia, né, escancara problemas e tendências que nós já tínhamos. Se talvez a gente não tivesse o problema consolidado, ele se efetivou agora, dada a pandemia, né? E a gente vê isso sobre vários aspectos, né? A gente fala que talvez o liberalismo, o modelo econômico do liberalismo possa estar vivendo uma crise, né, do neoliberalismo, possa estar vivendo uma crise nos dias de hoje, porque é um modelo fadado ao fracasso.
E a pandemia evidencia isso, as fragilidades e as limitações desse sistema econômico. Então, na educação não é diferente. Desde do primeiro-ministro, né, do governo Bolsonaro, aqui na nossa trajetória política mais recente, ele já dava indícios fortes, né, para quem acompanha a educação de perto, de que, na verdade, não existe planejamento não existe plano de governo para a educação, né? Então, isso só se intensifica agora com a pandemia, evidenciando ah, várias dicotomias, né? Várias limitações do sistema educacional que a gente tem no Brasil, né? E ela se torna mais proeminente dada a crise, né? E aí tem alguns desafios que são evidentes da crise, né? Como, por exemplo, a questão da impossibilidade do ensino presencial. Não é que o ensino presencial, não é uma alternativa não haver o ensino presencial. É obrigatório, faz parte do procedimento sanitário a suspensão das aulas, né? Então, é claro que a obrigatoriedade da suspensão das aulas é uma especificidade da pandemia, né? Mas os vários problemas que estão relacionados a isso são problemas que já eram uma tendência, né? De um problema na educação que vem de há muito tempo, né? E eu acho que era nesse sentido que eu estava falando, Lucas, né? Que os problemas que a gente está vivendo hoje na educação são problemas que já são indicativos há muito tempo. Isso, me desculpem aí, eu tive um problema na rede, caiu geral aqui, e eu mexi no roteador ali, agora parece que está tudo certo. Se acontecer novamente, eu vou tentar ajeitar isso, me desculpem. Mas o ônus de fazer ao vivo. Oi? Esse é o ônus de fazer ao vivo. Pois é. Então, mas estava falando desses impactos, mas eu também eu queria trazer um elemento contraditório dessa tragédia, que ele permite que nós buscamos na escola agora um sentido mais efetivo da importância que ela tem na nossa vida e na vida dos estudantes. Que, de repente, a gente nem tinha parado para pensar como que é importante essa instituição na nossa vida. Então, assim, está muito evidente, principalmente nas últimas semanas, do caos que isso vem trazendo, né, para falar, então, dos impactos da pandemia e da quarentena na educação, como que isso tem impactado também as famílias e os estudantes, que até então não tinham parado para pensar a importância daquele espaço enquanto uma instituição de ensino que preserva uma identidade de estudo, que preserva uma identidade de trabalho docente, em que o professor prepara a sua aula, em que ele é capacitado para isso, em que é necessário uma disciplina e uma organização mínima para nós nos apropriarmos de conceitos. Então, fazer isso, realizar isso no ambiente familiar traz vários transtornos para esses alunos e traz transtornos também para os professores. Tenho conversado com vários professores, eu tenho uma companheira que ela é professora na escola pública, tenho vários outros colegas que diariamente eu troco ideia e converso, e surgem várias lamentações do quanto está sendo difícil, tanto para os alunos como para os professores, estabelecerem uma rotina de
trabalho educativo, seja de ensino por conta do professor ou de aprendizagem pelo lado do aluno, como que isso está sendo muito difícil e como que isso atrapalha e coloca uma sobrecarga de responsabilidade para as famílias, sobretudo para as mulheres que já que têm jornadas que muitas delas são mães solteiras nessa sociedade, que tem que cuidar da casa, tem o trabalho reprodutivo, mais a tarefa de educar. Essa tarefa de educar, ela não é uma tarefa simples. Não é qualquer um que educa, né? Isso, tudo bem. Se você tem um aluno que já está lá da fase, saiu, está na pré-adolescência, adolescente, você já tem uma outra condição que ele pode até ter alguma autonomia, mas mesmo assim essa autonomia não é suficiente para a apropriação de conceitos. As crianças menores, por exemplo, na educação infantil, não é qualquer leigo que alfabetiza. E pior que isso, a depender da intervenção que pode ser feita pela família, pode trazer traumas no desenvolvimento de uma alfabetização irrecuperáveis. Porque é a formação delicada do psiquismo da criança. Esse psiquismo é algo muito delicado, não é tão simples assim, que precisa de um mínimo de organização. E eu só estou falando isso para mostrar assim, nossa, como que a escola é importante, como a rotina do estudo é importante. Talvez nós não tivéssemos essa dimensão até ter acontecido isso, né? É bom, por um lado, porque reforça o papel da escola, a sua importância, e traz o entendimento que ela é insubstituível enquanto um espaço de socialização presencial. Porque qualquer outra forma que venha tentar substituir, então acho que era essa fala que o Eudes, que eu peguei do final do Eudes, na hora que eu estava entrando, né? A escola, enquanto um ensino, a educação básica, sobretudo, né? Como um ensino presencial, né? Ela é insubstituível. Não há tecnologia, não há meio, não há outra forma que substitua a sua tarefa, né? E isso mostra a sua importância, né? Eu acho que isso posteriormente vai dar aberta para a gente falar sobre... Oi. Eu posso falar um pouquinho sobre isso também, porque enquanto também uma criança, nesse nível de aprendizagem, que o Lucas citou agora no finalzinho, né, dizendo que a criança, às vezes, ela tem que ter o contato com a escola, e principalmente no nível de alfabetização, né? É interessante também pensar muitas crianças hoje que já têm uma dificuldade, né, que são dislexas, por exemplo, né? Eu tenho um primo meu que é dislexo, e é muito difícil ensinar, e principalmente nesse contexto de pandemia, de ensino EAD, fica muito mais difícil ainda, porque ele não sabe nem ler, nem escrever. E muitas pessoas, muitas crianças, e jovens também, que são analfabetos, né? No caso dele, ele é jovem, tem 15 anos. Mas muitas crianças que são analfabetas e que perdem nesse processo, mais do que já estavam perdendo nas escolas convencionais, né? Porque a gente vê que existe também toda uma dificuldade que é estrutural, e é o que a gente está tentando mostrar aqui no vídeo, né? Que já vem acontecendo há tempos na nossa sociedade, né? E que a educação EAD, ela vem como uma solução que, na verdade, ela só significa uma extensão disso, né? Piorar isso, né? Essa questão. E é uma questão principalmente relacionada ao acesso da educação, né? Nas aulas mesmo do Lucas, ele coloca quando que o brasileiro realmente, a maior população do Brasil, teve acesso à escola, né? Na história do Brasil. É muito engraçado a gente pensar nisso, porque até muito pouco tempo atrás, a maioria da população brasileira nunca teve acesso à escola. E aí, de repente, as pessoas começaram a ter mais acesso à escola e agora querem tirar esse acesso novamente. Então, acho que a educação EAD,
ela vem para influenciando e influenciado por esse discurso de acesso da escola. Porque muita gente fala da escola militar, por exemplo, que era melhor naquela época, mas quem fazia escola naquela época? Eram só brancos, ricos, ou, enfim, nem rico, né? Às vezes tinha até uma condição de trabalhador e etc., mas não era para toda a população, não era para todo o Brasil, né? Então, uma educação, de fato, que abrange a todos, né? Uma educação que, de fato, seja laica, universal, ela é muito mal vista no Brasil, né? Pelos governantes, pela elite brasileira, que é uma elite parasitária, né? Então, é isso que eu queria colocar também. É uma coisa estrutural e a alfabetização, ela fica cada vez mais pior, né? Minha colocação nesse sentido, que é salientar na fala do Lucas, na verdade, né, que já foi dito, que é essa capilaridade da educação, ela impacta no cotidiano das famílias, como o Lucas falou, isso é muito importante, porque é aquela questão, a gente tem um conjunto de problemas aí relacionados ao isolamento, né? E a gente está debatendo isso aqui o tempo todo. A Renata, nas falas das lives anteriores, ela sempre traz essa questão, né, de que quando a gente vai falar sobre a educação e os problemas dela, a gente está falando sobre, durante a pandemia, né, está falando sobre como a mulher, por exemplo, tem que lidar com a questão da educação em casa, né, a mulher tendo que gerir essa educação. Os espaços de mediação que a escola, que a casa tem ou não tem. Então, os alunos que têm um espaço para estudo destinado com essa finalidade, ou com condições mínimas para isso. Na questão do EAD, o problema do acesso digital no Brasil, né, é seríssimo. Então, quantas crianças, de fato, têm acesso às mídias digitais, né? Lá mais para frente a gente vai falar mais especificamente sobre isso, mas é só evidenciar esse ponto que o Lucas colocou, da capilaridade da educação, né? E o outro ponto são as nuances que a educação carrega. A gente pode até aceitar, não podemos, mas poderíamos até aceitar uma educação mais conteudista, né? Mas ainda assim ela seria deficiente no sistema EAD, no sistema à distância. E não é dessa educação que a gente está falando, a gente fala de uma educação mais humanitária, mais, até pensando do ponto de vista da legislação, uma educação que de fato forme pessoas, né, forme cidadãos, digamos assim, de acordo com a legislação, ainda assim ela seria prejudicada por essa questão do ensino EAD, porque a interação professor e aluno implica na efetivação dos processos de ensino-aprendizagem. Na fala do Lucas sempre está bastante presente isso, né? Ensinar e aprender envolve as relações professor e aluno e entre os demais alunos. Então, perder essa perspectiva impossibilita que a gente tenha um debate mais aprofundado e mais sério sobre isso, né? Então, a interação entre os alunos, né, o que a gente chama de sociabilidade, ela é fundamental para a formação do indivíduo. Ela é fundamental inclusive, para o assentamento do conteúdo. O conteúdo assenta melhor, os alunos aprendem melhor, captam o conhecimento melhor quando estão em espaços de sociabilidade, de compartilhamento de ideias, né? Então, não é ler um texto, assistir um vídeo, preencher um questionário que vai dar conta de sanar as demandas que a educação carrega, né? Então, por isso, essa importância da questão presencial. Mas só tentando seguir a espinha dorsal da nossa conversa aqui, mais essa questão da capilaridade da educação, né? A suspensão das aulas não impacta só a escola, não impacta só o aluno, impacta todo um processo de construção do conhecimento e toda uma organização social que está por trás da instituição escola, né? Mas aí, indo
Dando prosseguimento ao que a gente tinha previsto aqui na nossa conversa, que foi já entrou aqui uma pergunta do Vermelho, né? Sobre a questão da manutenção do Enem. Só antes de entrar efetivamente nesse tópico, o Lucas trouxe uma questão também muito importante, né? Que é, quando a gente fala de educação, a gente não está falando de ensino médio, nem de universidade. Existem as crianças da educação básica, do ensino básico, do ciclo básico, né? Que também são muito prejudicadas. A gente traz relatos pessoais, eu acho que isso é muito importante, porque dá mais um tom de diálogo, né? Não de entrevista, né, simplesmente para a nossa conversa. Eu tenho uma sobrinha, ela tá com 5 anos agora, e, enfim, a nossa família, minha irmã lá, tá com um problema enorme em casa, assim, no sentido de como gerir essa falta que ela sente da escola, né, porque a escola tem os instrumentos, tem as condições técnicas capazes de dar todas as condições necessárias para o desenvolvimento intelectual, cognitivo, psíquico, emocional da criança, né? E aí, enfim, tem aquelas tarefas que são, até no ensino básico está tendo isso, né? Os professores gravarem vídeos e enviar para os alunos, mas é uma dificuldade enorme de manter isso minimamente, né? Mas aí, entrando efetivamente no nosso segundo ponto, a questão da manutenção do Enem. Então, a gente pode comentar, Lucas, os impactos, né? O que significa manter o Enem em tempos de pandemia, em tempos de isolamento social, no caso do Brasil? Porque manter exames à distância, exames no modelo teste, em países com condições técnicas para gerir isso, é uma questão, né? Embora tenha seus problemas também, é uma questão. Mas o Brasil agrava ainda mais essa situação, né? Então, o que a gente pode pensar sobre isso, essa manutenção do Enem esse ano? Desculpa, estava fechado. Legal, essa questão é bastante importante, né? Bom, o Enem é apenas uma ponta do problema, né? É bom que deixemos isso claro. Ele é uma dimensão. Como ficou bem claro na fala do Eudes, a gente está falando da educação básica como um todo. Né? Desde a educação infantil, que tem essa questão extremamente delicada, passando pelo desenvolvimento da criança, a pré-adolescência, e temos o adolescente que vai adentrar a fase adulta, que é a etapa final da educação básica, né? Por isso que o Enem chama bastante atenção também. Seria, então, a gente só está falando de uma dimensão que é o final desse processo da educação básica. Ele tem chamado bastante atenção porque ele está em bastante evidência nesse momento, porque de forma totalmente arbitrária, irresponsável, no meu ponto de vista, essa é a minha opinião como educador, que eu venho construindo e pensando e refletindo todos esses dias sobre esses impactos, eu acho que o MEC, considerando o contexto brasileiro, que, como eu disse anteriormente, já se apresentava numa crise profunda, né? Nós temos uma educação que a gente sabe que ela está longe de ter pública, sobretudo. Estou sempre falando aqui temos uma dimensão da educação privada, a gente pode entrar nesse debate, mas sempre que eu estou tratando de educação aqui, eu estou pensando na educação pública, tá? Então, ela tem vários problemas do ponto de vista da qualidade, da valorização do professor, das condições em que isso é oferecida, em que a educação é oferecida no Brasil. E aí você tem um ministério que passa por cima de todas as recomendações, de todos os protocolos, e da manifestação de diversas instituições
educacionais de diversas instâncias de programas de pós-graduação, de entidades da educação no Brasil, que claramente apontam para, no mínimo, a protelação desse prazo de realização do Enem. No mínimo, né? Mas só que, nós, assim como em outras esferas, como é o caso da esfera ou do Ministério da Saúde, nós temos um governo federal que se coloca numa condição de não levar em conta os protocolos mínimos que são colocados pela ciência e pelas autoridades que pensam os direitos humanos da saúde, por exemplo, esse governo também, no âmbito da educação, passa por cima disso, porque é um governo totalitário. É uma forma de colocar, de passar por cima da realidade dos alunos, da realidade das escolas, da realidade dos professores, e ele mantém um calendário até o momento, eu não sei até quando isso será possível, porque nós temos manifestações, nós temos ações que estão sendo colocadas em diversos anos contra o Estado, para que ele seja revisto o cronograma, né? Então, nós temos essa conjuntura nacional de um governo extremamente totalitário que passa por cima de todas essas recomendações. É importante que se diga isso, né? Bom, esse é uma dimensão. Do meu ponto de vista, o Enem haveria de ser, no mínimo, cancelado, sem previsão de retorno. Nós não temos, no meu ponto de vista, que indicar uma data no momento que nós estamos com as taxas de mortes diárias que só vem aumentando, a cada dia aumenta 100 mortes. Você passa de 500, no outro dia passa para 600 mortes por dia, depois 700 mortes por dia, 800. A gente está chegando ainda no pico disso. Então, não é o momento para se decidir sobre nada, porque é uma condição de excepcionalidade, como mencionei no início, sem precedentes desde o pós-guerra na nossa história. Então, para que querer trazer uma sensação de normalidade, de que a vida deve continuar, né? Sendo que nós estamos perdendo vida? Não tem sentido isso. Né? Bom, então eu defendo que deveria ser cancelado e a perder de vista. Depois, o mais importante no momento, a mobilização de todos os setores da sociedade deve ser pela preservação de vidas. Depois nós vamos discutir outras questões. Né? Bom, por um exemplo, se nós pegarmos o caso da Itália e da França, da Espanha, por um exemplo, que foram países em que foram afetados de forma brusca pelo Covid, e o Brasil não está fora dessa tendência, né? Nós tivemos 6 meses de cancelamento de aula. São 6 meses de cancelamento de aula. Aqui se fala em 90 dias, em 3 meses parece que é algo que, nossa, mas como assim 90 dias? 90 dias é o mínimo que os protocolos e as autoridades estão colocando nesse momento. Né? Então, qualquer iniciativa que tente retomar um calendário de normalidade, ele falseia a realidade, ele encoberta mortes, ele está encobrindo mortes, ele está
falseando uma realidade, querendo impor uma condição que não revela a quem de fato está sendo prejudicado com essas questões. Tá? Essa é uma outra dimensão. Numa outra ainda, nós temos na representação do Ministério, né, nós temos o Weintraub como um ministro totalmente irresponsável, com declarações de uma pessoa que é despreparada para estar nesse cargo, então não tem conhecimento mínimo do que é um trabalho docente, do que é educação, do que caracteriza a ciência pedagógica, já que a gente está falando de um ministério, que é um ministério específico, né? Então, assim, o mínimo de responsabilidade deveria ter um trato científico da questão, do ponto de vista pedagógico. E nós até agora, nós não temos observado isso. As próprias ações do Ministério, por exemplo, elas não têm sido eficientes. Desde que ele assume essa pasta, os dados mostram isso, né? As políticas e os programas educacionais, na gestão dele, não foi aprovado nenhum projeto daqueles que estavam previstos. Sem contar o tanto de verba que ele perdeu por não implementar esses projetos, porque esses projetos dependem de prazos, dependem de formulações, de concepções, e ele não tem colocado isso em pauta. No entanto, a pauta do Enem, que no Enem do ano passado já foi um caos. Então, assim, veja só, o problema do Enem não é um problema que está agora aqui com essa pandemia. Então, os nossos problemas educacionais, eles já vêm de anos. Não que não existissem em outros governos, mas especialmente nesse que nós estamos vivenciando agora, no ano passado nós já tivemos vários problemas de conceitos errados, de pontuações erradas dos alunos que acessavam. Então, nós temos vários relatos de problemas desse Enem, e ele mantém, e quer manter numa forma digital, sendo que é inconcebível a considerar as condições de acesso dos alunos da educação básica, especialmente do ensino médio. Nós temos vários dados que demonstram que esses dados estão pipocando, né? Mas, no geral, os dados demonstram que apenas cerca de 35% dos alunos das escolas públicas, eu estou falando, tá? Das escolas, não estou falando de escolas técnicas, não estou falando de escolas privadas, estou falando de escolas públicas. 35% desses alunos não é que ele tem acesso, ele dá um retorno às atividades à distância, né? Esses dados estão aparecendo essa semana, porque a gente tem aí cerca de um mês e meio, vamos para 2 meses, né? Em alguns estados, sobretudo, o Paraná é um, por exemplo, que demonstra esse dado de 35% dos alunos que tem algum retorno às atividades que estão sendo colocadas por meio de plataformas. E o que será, então, desses alunos se eles forem prestar por meio digital? Eles estarão sendo prejudicados, né? Então, o que está no fundo, a questão que está por trás disso é o quê? É um acirramento, né, de algo que sempre existiu na educação. Mas o Enem, agora, ele vem trazer isso de uma forma mais evidente, né? Sem cortinas, né? Sem teatro. Ele vem e mostra, assim, uma luta de classes que nós temos na nossa sociedade. É isso que está por trás. Quem tem acesso à educação, quem tem condições financeiras de ter esse acesso, tá? E quem efetivamente vai prestar
essa prova ou não. A gente sabe que as classes exploradas, a classe trabalhadora e as diversas outras formas de exploração, né, os filhos dessas classes exploradas, que deveriam ter esse direito pleno de acesso ao conhecimento, eles estão comprometidos já do ponto de partida. Né? E aí nós temos um ministro que vai lá e faz um comentário que é um absurdo, assim, né? Ele vai lá, utiliza, inclusive, dinheiro da pasta para fazer propaganda do Enem, as formações dos profissionais não podem parar, que as atividades profissionais de formação da universidade continuam, que a gente vai ter uma deficiência de profissionais e que a vida continua. E aí ele contrata atores, e isso está demonstrado, até sugiro para os pais que estejam assistindo a live, ou até para os adolescentes do ensino médio que estejam interessados a refletir sobre essa questão do Enem, que eles acessem, tem um programa que chama, tá na internet, que chama Greg News. O último de sexta-feira, do Greg News, é sobre o Enem, né? E ele traz esses dados e ele faz essa denúncia, assim, que tem uma propaganda do MEC que está lá fazendo isso que eu estava comentando com vocês, de que, não, o que seria de nossa sociedade se nós não tivéssemos enfermeiros formados, se nós não tivéssemos médicos formados. Então, o Enem precisa acontecer, a vida precisa continuar, tal. Aí o Gregório vai lá e demonstra, né? Fala assim, esse cara que está falando é um aluno que não está na educação básica, ele já está no primeiro, já ingressou na universidade, ele estudou numa escola particular, ele está ele já cursa uma universidade. A segunda menina que aparece no vídeo, que faz a mesma recomendação, é uma atriz, ela trabalhou em Malhação, e a terceira é uma de 24 anos, uma também atriz. Então, assim, isso como que falseia, como que manipula a condição de quem está numa condição desfavorável e que realmente não vai ter a chance de ter um ensino e um acesso ao conhecimento que lhe permita refletir sobre a sua condição de explorado. Então, assim, é manter o explorado na condição alienada, numa condição em que ele não pode nem perceber a condição que ele está. Então, o Enem, se a gente coloca... Veja, o Enem tem vários problemas, o próprio ingresso à universidade já tem outros problemas. Nós deveríamos ter uma universidade popular, né? Essa é uma outra discussão. O Enem ele já começa a trazer problemas desse ponto de vista. Né? Mas a gente sabe que o Enem, de repente, em algumas universidades, em algumas instituições, eles entram como cotas de políticas afirmativas. Então, ele daria uma condição para os alunos dessa classe que não é uma classe dominante. Né? Então, nós temos todos esses problemas, por um exemplo. Tem outras questões que a gente pode adentrar aqui, mas acho que eu falei bastante, de repente, estou centralizando a fala aqui, deixo um pouco, passo a bola para vocês aí. Você trouxe um dado muito importante em relação à realidade dos alunos, né? E, além disso, queria acrescentar uma coisa que a gente conversou nos bastidores, que é a questão da realidade do professor também. O professor também, em grande maioria, na escola pública, não tem condições técnicas de manter as aulas nesse sentido, né? Ou a produção de conteúdo nesse sentido. E por condições técnicas, eu quero apontar que não são várias. É o equipamento de vídeo, é o equipamento de som, é a qualidade da internet, é a pessoa ter condições técnicas de saber se colocar num ambiente
virtual, de saber, de dominar técnicas e ferramentas necessárias nesse espaço, né? Então, existe uma problemática por parte dos professores também. E a questão dos alunos que você trouxe aí, né? É uma situação dramática. Nós tentamos fazer contato com alguns alunos do ensino médio, e pegamos alguns relatos. Acho que o Vinícius pode compartilhar os relatos dos alunos mesmo. Sim, É importante sim. a gente ouvir isso. Sim, eu posso compartilhar. Eu queria também falar um pouco sobre essa questão do Enem. Eu não sei se vocês sabiam dessa informação, mas o primeiro dia do Enem vai ser no mesmo dia da Unicamp e o segundo no mesmo dia da FUVEST. Ou seja, ou você faz o Enem, ou você faz o Unicamp ou FUVEST, né? Ou você faz o Unicamp e USP. É mais uma situação aí que mostra realmente que a luta de classe está presente aí, né? Ou seja, quem quer entrar pelo Enem vai ser um tipo específico de estudante, a gente sabe que tipo específico de estudante eles estão buscando, mesmo aqueles estudantes que vão ter condições de prestar a prova. Ou seja, os estudantes que vão conseguir prestar a prova, que vão superar todas as adversidades para prestarem um Enem, e os estudantes da Unicamp e da USP são estudantes diferentes dentro dessa perspectiva. Estudantes de classes diferentes, eles sabem privilegiar realmente a classe que eles querem privilegiar, né? E, no geral mesmo, se a gente for analisar friamente, se a gente for falar friamente as coisas aqui, né? Eu acho que desmoraliza ainda mais o ensino brasileiro, né? Fazer com que o ensino brasileiro fique bem abaixo do esperado, assim, do ensino que é dado no mundo como um todo, e o ensino brasileiro continuar aí tendo baixas consideráveis, assim, né? Em todas as suas disciplinas, no aprendizado do estudante, no desenvolvimento do senso crítico, desenvolvimento intelectual, cognitivo, de inclusão e muitas coisas a mais, né? A gente entra na universidade e o estudante que vai prestar o Enem agora vai entrar na universidade e aí vai ouvir um discurso bonito de que a universidade, ela abarca muitos estudantes, né? Mas, ao mesmo tempo, ele vai perceber que, em algumas falas, que a universidade, ela abarca não sei quantos por cento da sociedade brasileira, né? Que um percentual bem baixo, inclusive, né? Então, o aluno vai acabar se questionando qual é a real inclusão dos alunos na universidade, né? Tendo em vista que a gente sabe que dentro dessa perspectiva de pandemia, o ministro e o presidente, eles agem de forma inescrupulosa para, inclusive, barrar ainda mais os estudantes a entrarem nessa prova, né? Tanto que o ministro mesmo, ele confundiu o Enem com algo como se fosse não voltado para participação dos estudantes, né? Não voltado para a universidade abarcar todos os estudantes, né? E é uma prova que ela foi organizada, e no Greg News ele fala isso, né? Pelo INEP, que é um instituto que tem como nome, homenageia, né? Não lembro agora de cabeça o nome dele, mas homenageia um pedagogo que, inclusive, ele pensou numa educação universal. Então, o Enem, ele é feito pensado para isso, né? Na verdade, em teoria, ele deveria ser assim. Ele não é assim na prática, atualmente, mesmo fora do contexto de pandemia, e ele, na pandemia, o presidente e o ministro fazem pior, né? Uma forma completamente até psicopata, no meu ver, né? De obrigar o estudante a estudar, mesmo morrendo de fome ou morrendo doente. Então, eu vou colocar aqui, vou compartilhar a minha tela, então vou pegar aqui alguns relatos, né? Eu, por precaução, deixei a foto dos estudantes assim, eu não coloquei a foto deles, né? Então, vou compartilhar minha tela aqui. Vamos lá. Tá aí, estou compartilhando. Aqui a gente tem o primeiro relato, né? Aí eu pergunto para ele, olha, a sua experiência. Ele fala que o nome dele é Enzo, ele tem 14 anos, e a minha experiência com ensino EAD eu não sei, porque não vi nenhuma aula online ainda.
mas por relatos de outros eu posso dizer que a plataforma é muito instável, qualquer coisinha já cai ou perde a qualidade. Pessoas não conseguem fazer as tarefas que são mandadas, pois são muitas tarefas para fazer em um curto período de tempo. Temos muitas dúvidas, mas não conseguimos tirá-las. Eu acho que é só isso. Depois, eu não tenho aqui, eu perguntei para ele, por que você não acompanhou nenhuma aula online? E o que ele disse? Eu cuido da minha sobrinha, eu não consigo acompanhar as aulas online. Então, é uma realidade. Muitos estudantes, eles são até pais de família, às vezes cuidam de irmãos, às vezes cuidam de sobrinhos, e às vezes trabalham também, então não tem esse tempo para fazer isso, né? Aí aqui é uma menina que se chama Isabela. Olha, meu nome é Isabela, tenho 15 anos e estudo na Escola João Batista de Oliveira, né, o JBO. Irei dar meu relato com educação à distância e meu relato é a empatia. Sou uma pessoa que se preocupa muito com o futuro e, consequentemente, com o presente. Eu realmente estou tendo inúmeras dificuldades a respeito do EAD. Precisamos de uma doença para mostrar que tecnologia nenhuma substitui professores em sala de aula, independentemente de quem estuda em escola integral ou meio período. Estamos tendo menos aula, consequentemente estamos perdendo conteúdo, e o conteúdo que estamos deixando de entender... que estamos deixando de entender... Digo que está aqui... de entender ou aprender não deixará de cair em vestibulares por conta disso. A importância do fim do EAD é a empatia. Nem todos têm recursos para a devida aprendizagem. Quem quer estudar para vestibulares e não tem essa internet, não está sendo possível, pois bibliotecas estão fechadas. Tem alunos que estudavam no período da manhã e trabalhavam na parte da tarde, e o serviço não parou. Eles estão tendo EAD na parte da tarde, eles estão sendo muito prejudicados. E não só eles. Opa. Peraí. É isso aí, Vini. Sim, eu tô tentando achar o final aqui. Como também aqueles que têm ficar com os irmãos. A melhor alternativa seria o cancelamento da letivo para todos nós alunos ter a mesma oportunidade de ensino, educação e aprendizagem. Vamos parar de ensino e nunca nos esquecermos da desigualdade social que presenciamos no país e sempre mudar para uma alternativa para que todos nós possamos aprender, tirar nossas dúvidas e realmente aprender. Então... qual é o nome da última... vocês viram aí a tela? De um relato? Ela chama Isabela. Posso fazer um comentário? Ela, inclusive, deve estar assistindo o vídeo. Pode fazer, Eudes. Só evidencia novamente, né, as problemáticas da vida pessoal que agora são muito determinantes, né, nessa situação. Só queria fazer uma ponderação, que não é uma questão de empatia. A questão da mudança de data do Enem, da questão da suspensão das aulas e o EAD não como um formato obrigatório, mas como algo paliativo, não é uma questão de empatia, é uma questão de responsabilidade. A gente está falando de ações e de diretrizes, que são diretrizes da Secretaria Estadual de Ensino, do Ministério da Educação. Então, não é uma questão de empatia. Empatia é algo que a gente precisa ter com os nossos pares. E nós estamos falando de medidas que são tomadas por pessoas que são responsáveis pela educação no Brasil. Então, não é uma questão de empatia. Eu entendo o que ela quis dizer, claro, né? Eu acho que é preciso compreender a realidade individual e de grupos, dos diversos grupos que compõem a educação e o corpo discente no Brasil, mas é muito uma questão de responsabilidade de quem está no governo, de quem está determinando aqui as ações que precisam ser tomadas. E isso tem a ver com o que você falou antes, Vini, de que o prestígio que o Brasil vai ter, né, ou quero dizer, a forma com que o Brasil vai ser vista fora daqui é trágica, porque não estamos agindo de forma responsável, tampouco de acordo com a nossa realidade social.
o Brasil não tem dado respostas significativas e sólidas e sustentáveis à realidade que ele mesmo tem. Então, é completamente inconsequente ações desse tipo. E aí, eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso, né? É ação intencionalmente excludente, porque não age com responsabilidade sobre os excluídos. E deveria ser essa a maior preocupação do governo. A maior preocupação do ministro da Educação deveria ser essa. Lidar com as pessoas que são excluídas desse processo, né? Que deveria ser universal, que deveria ser abrangente. Mas a gente precisa olhar com esses olhos, com os olhos da crítica à obrigação que o governo deveria ter, a responsabilidade que ele deveria ter, e a gente vê essa irresponsabilidade e inconsequência em todas as esferas do governo, né? Sim, sim. Lucas, se você quiser comentar agora. Assim, eu só queria chamar a atenção para aqui uma questão, né? Essa questão do acesso, ela é uma questão que, se a gente não olhar para ela com uma reflexão crítica e mais profunda, a gente pode cair numa armadilha, né? Falar que só o acesso é condição para que nós tenhamos um ensino de qualidade é um debate muito raso, é extremamente raso. E todas as notícias que eu tenho visto, todas as notícias que têm saído diariamente, até como argumento de movimentos estudantis, de entidades, de professores, de universidades, eles sempre estão utilizando o argumento do acesso à internet, do acesso a banco de dados, se tem ou não tem no domicílio, no celular, se não tem. Gente, mesmo que seja, eu dei dados aqui e apresentei esses dados, mas vamos aprofundá-los um pouco. Eu dei um dado aqui que 35% dos alunos estão dando retorno lá no Paraná, por exemplo. Né? A gente está falando de mais de 1 milhão de alunos. 1.400.000. Tá? 35%. Vamos imaginar que 100% tivessem acesso. Então, quer dizer que se tem acesso, está garantido diretamente um pleno direito à apropriação de sistemas conceituais de ensino e aprendizagem? De forma alguma. Tem vários outros condicionantes. É muito mais complexo o processo, né? Então, isso é bastante complicado. É importante a gente chamar a atenção para que, só a condição de ter acesso não significa, em hipótese alguma, que a sociabilidade, como eu te chamou a atenção lá atrás, esteja garantida, que é um pressuposto do processo de ensino-aprendizagem, a interação e a mediação do professor em relação ao conhecimento que é trabalhado com o aluno. Se a gente não tem essa... E aí a gente perde a dimensão da importância da escola como instituição e como um espaço por excelência em que as relações educativas se dão de forma presencial. Então, só o dado não nos diz nada. É importante a gente apresentar outros argumentos para o debate que não seja só acesso. Porque daí, vamos imaginar, né? Então, temos aí 35% dos alunos do Paraná têm acesso
não tem acesso à internet e tal. Então, o governo vai lá, elabora um programa com empresas privadas que têm plataformas e que têm patentes de celulares e etc., e garantem celulares, chip e banda larga para todos. Que garantia que nós temos de que essa condição, que é muito mais uma condição de consumo, vai ter algum impacto no processo de apropriação do conhecimento? Nós não temos nenhuma garantia disso, porque as relações, por exemplo, de uma avaliação, o processo avaliativo dentro, considerando o trabalho educativo do professor, ele é muito mais que um teste, ele é muito mais que uma resposta de formulário, ele implica relações que são relações presenciais, para tirar dúvidas, para serem informativas, que envolve outras dimensões que não é só apertar um botão ou digitar algo. Para eu tirar a dúvida de um aluno, as relações virtuais, elas oferecem muitos limites, assim como apareceu na fala das alunas e dos alunos que foram entrevistados. Eles não conseguem nem acessar, o sistema é instável. Que garantia que nós temos de que nós sabemos, pelo menos, a experiência que eu trago de professor da escola pública, a gente sabe que o aluno tem dificuldade de se manifestar dentro da sala de aula. Muitas vezes, ele sente, ele pode se sentir reprimido com outros colegas, ou se sentir acanhado, ou com vergonha, ou não se expõe. Bom, para que essas barreiras sejam vencidas, é preciso ter um vínculo pessoal de professor e aluno que você só conquista presencialmente. A gente não vai conquistar isso por meio de uma mídia, né? Por meio de uma tela. Eu estou falando com vocês aqui, as relações que isso demanda são outros tipos de relações cognitivas, por exemplo, outras demandas que são muito diferentes de quando eu encontro o Vinícius na rua e troco uma ideia. A minha relação com o Vinícius, quando a gente se encontra numa atividade na faculdade ou lá na Horta da Zona Norte, ela tem uma dimensão, né? Ela se projeta de uma forma que é única e que ela nunca vai se dar nesse momento que a gente está tendo agora. E aí, se a gente apresentar só o dado de acesso à tecnologia, ele nos diz muito pouco disso. Mas só que ele favorece bastante o Estado, né? Por que ele favorece bastante o Estado? Porque o Estado, nesse momento que nós nos encontramos, né, da crise do capitalismo, porque, no fundo, a crise do Covid é a crise de um sistema. Não é a doença em si. A própria doença, né, a pandemia, o próprio vírus, ele decorre de relações que vêm do modo de se relacionar do ser humano com a natureza. Então, assim, essa pandemia, fazia tempo que não aparecia uma. Do pós-guerra, como eu falei, sem precedentes, ela vem de uma forma super impactante. Mas outras poderão, e a gente já tem análises nesse sentido, poderão ser mais frequentes. Por quê? Porque é o modo como nós nos relacionamos com a natureza e com os outros seres humanos também, né? Então, essa crise do capitalismo, ela tem muito de um Estado que cada vez mais trabalha em prol da iniciativa privada. Então, se a gente pega nesse momento que nós estamos agora, se a gente pensar que nós estamos, segundo alguns analistas, num estágio que seria o ultraliberalismo, por exemplo, o Estado ele quer se isentar total do investimento na educação. Então, ele não quer pagar o professor.
né? Ele quer se livrar. Então, concursos de professores cada vez mais são raros na nossa sociedade. Isso demanda um modelo de sociedade, de um Estado que não investe em educação, que, como nós vimos anteriormente, já estava em crise antes do vírus. Agora, nesse momento que nós estamos, que é um momento de quarentena, ele é um momento muito capcioso, né? Por quê? Porque o governo se utiliza do contexto, né, desse precedente para inserir a EAD como uma forma de se desresponsabiliza do investimento e da garantia de um direito que deveria ser pleno do cidadão. E aí ele coloca a EAD nesse bojo. Por isso que só o dado do acesso é um dado que está a favor do governo e ele está utilizando em benefício próprio. Porque se ele resolve o problema do acesso, veja, favorecendo a iniciativa privada, favorecendo os fundos financeiros, né? Porque ele poderia realmente garantir isso planificando pelo Estado. Ele poderia garantir isso como Estado, mas ele não faz isso, ele abre mão. Por isso que é o Estado, é o dito chamado Estado mínimo, né? Porque ele se isenta, né? Ele se isenta, mas fortalece, ele é forte do ponto de vista da iniciativa privada. Então, daí ele vai lá e injeta recursos e esses recursos vão implementando uma EAD, quando, na verdade, o que a gente tem é uma manipulação das condições reais, né? E que camuflam a desigualdade. E o explorado vai continuar, ele pode até ter o celular, ele pode até ter uma rede de dados de tantos gigas por mês, mas isso não significa que ele está se apropriando de um conhecimento que vai trazer a possibilidade dele refletir sobre a condição dele nessa sociedade. Então, ele continua sendo explorado e sem saber que está sendo explorado, né? E tudo isso está sendo manipulado. Então, são várias questões que estão por detrás disso, né? E só para fechar, eu acho que o eu retoma um ponto importante. Não é só o aluno que tem dificuldade de acesso. Dados mostram também que 35% dos professores, pelo menos nessa condição, numa pesquisa que eu tenho observado no Paraná, 35% dos professores não conseguem acessar os sistemas, né? Eles têm dificuldade. Então, a gente tem uma diversidade, uma complexidade do profissional também. Tem profissionais que têm dificuldade, que não têm um aparelho para isso, que se coloca vários grupos de WhatsApp, por exemplo, que é algo que nem deveria... O WhatsApp não é uma plataforma de ensino, e está sendo utilizado como plataforma de ensino. Isso é irresponsabilidade. Eu sou contra a plataforma de ensino, porque eu sou contra a EAD, porque eu sou a favor do ensino presencial. Sou contra plataformas. Mas utilizar o WhatsApp, como está sendo utilizado na rede do Estado de São Paulo pelos professores, isso é um absurdo, porque aquilo ali não é pensado, ele não é projetado para isso. Ainda assim, se você não tem um aparelho bom, a gente tem relatos de vários professores que estão tendo os celulares estão pifando. Eles estão eles estão fritando porque nunca teve tanto dados, os professores, tem professores que têm dificuldade de configurar, não pode baixar qualquer imagem, não pode baixar qualquer arquivo, e os alunos mandam vários arquivos, enfim, você vai tendo uma série de consequências, né, que o próprio professor não tem condição. Então vamos dar garantia ao professor. Resolvemos o problema? Não resolvemos o problema. Não resolvemos o problema, porque o problema tem que ser, o processo de ensino-aprendizagem precisa ser presencial. É isso.
Muito bom, gente. Então, para finalizar, eu acho que essa discussão e o que o Lucas colocou é muito importante, né? Porque não é simplesmente a gente defender um acesso a essa educação EAD. A gente sabe que educação EAD não é a solução. Nem a educação EAD e nem a educação como ela é atualmente, querendo ou não, né? Existem muitas pessoas, né, pensando a educação atualmente no Brasil, e existem muitas confusões também, né? Pensando que talvez a educação EAD possa ser melhor, ou que a educação cívico-militar possa ser melhor, né? Ou que, sei lá, a escola sem partido possa ser melhor. Mas a questão é que a educação ela foi colocada em xeque desde o momento lá em 2015 que os alunos começaram a perceber que existia um problema e que depois de 2016 isso foi se intensificado no Brasil inteiro. E é um problema que envolve educação básica, que envolve toda a educação no Brasil, né? Se a gente for sintetizar a história da educação brasileira, a gente tem que pensar que ela é feita de reformas que são fragmentadas e poucas reformas unificadas. São fragmentadas e desunificadas, né? Em todo o país, em toda a nossa história, a gente não tem nenhuma reforma de educação que, de fato, ela dá um peso e, enfim, ela pauta realmente a educação como ela deve ser pautada, né? Uma educação... Ixi, acho que ele caiu. Uma educação pouco excludente, uma educação que não só garante o acesso, mas garante o ensino, né? Garante a aprendizagem, né? Aí falar de aprendizagem, muitas vezes as pessoas confundem, né? Pode aprender, não precisa do professor para aprender, isso é um outro discurso que fazem também, que confundem também, né? Não precisa do professor para aprender, o aluno aprende sozinho, mas a questão é que esse discurso é antigo também, a gente já conhece, e a questão é que o aluno não consegue pensar, ele consegue aprender, mas ele não consegue pensar criticamente, ele não consegue fazer uma seleção dos conhecimentos, ele não consegue compreender a si mesmo, sem um intermédio desse professor, desse docente na educação e no ensino crítico do estudante, para ele, né, sair de lá como um cidadão que pensa a sua sociedade, que quer transformar a sua sociedade e aí pensar também na questão do ensino utilitário. É muito utilitário, né? E o neoliberalismo, o ultraliberalismo, enfim, esse Estado que se isenta desse financiamento da educação, ele faz isso. Ele pensa em educação utilitária. O que é útil para nós na educação? É formarmos pessoas para o mercado, essa é a primeira questão. Não vamos formar pessoas para a universidade e transformar uma grande pesquisa científica, por exemplo, transformar todas as pesquisas científicas, por exemplo, em serviço, né? Vai servir ao capitalismo, ao desenvolvimento do capitalismo e ao desenvolvimento de grandes empresas, de grandes empresários, vai servir interesses individuais. E a gente sabe, e é por isso, inclusive, que as ciências humanas está sendo tão afetada, né? Porque a ciência humana não diz respeito aos interesses individuais. E a educação em si, ela não deveria dizer respeito aos interesses individuais. A educação deveria dizer respeito aos interesses coletivos da comunidade, da sociedade, da nação e do mundo. A educação nunca devia ser de interesses individuais. E aí eu retomo tudo isso que o Lucas falou, e concordo plenamente com isso. Não cabe aos alunos, e inclusive nós que somos pensadores, que estamos pensando aqui em educação, tratar da educação simplesmente como um acesso. A gente tem que tratar a educação como algo que precisa ser reformulado, como algo que a gente precisa lutar para ter no país. Porque o pouquinho que a gente conquistou, eles estão tentando destruir. E desde o momento em que houve uma certa revolta dos estudantes, em 2015, em 2016, está tendo uma contra-revolta, né? Campanhas de vídeo de pessoas falando que é errado ocupar a escola, porque, você está ocupando a escola, mas eu quero estudar. O Estado nunca garantiu que eu estudasse. Por que agora eu ocupando a escola vou proibir os outros de estudarem?
pessoas que têm esse argumento, que vão lá na escola, que barram o movimento dos estudantes, que já estão indignados, né, que garantem na justiça que o estudante seja retirado da escola, a partir do momento que ele ocupa a escola, que seja retirado da escola por meio de força policial, intimidação, né, violência, agressão entre os próprios colegas da escola. É uma coisa que a gente vê que o Estado passou a entender que a educação hoje no Brasil, né, e esse acesso, o pseudo-acesso, tem que ser cortado, né, eles passaram a entender isso, né, tanto que esse acesso não foi feito realmente para melhorar a aprendizagem nossa, né, esse acesso não foi feito realmente para essas coisas, mas eles ainda querem cortar até esse acesso, e que não garante a nosso ensino de verdade, né, até esse acesso estão querendo cortar, né, mesmo sendo um acesso que não nos garante um ensino. Desculpa aí ter falado muito também. Só respondendo à fala do Lucas, eu acho, o Lucas, que a gente às vezes se apega muito a essa questão do acesso às condições técnicas, né, na falta de acesso às condições técnicas como argumento, porque parece ser o argumento mais imediato. Parece que de bate-pronto é isso que a gente identifica como problema nisso, e aí a gente vai para cima com isso na mão, assim, falando que o acesso, que as pessoas têm uma limitação de acesso, têm uma limitação técnica, que a questão do aparelho, a questão da internet, porque parece, é a primeira coisa que aparece para a gente como argumento, né? Mas os problemas disso, os desdobramentos do ensino EAD, são muito grandes, né? São muito nocivos à emancipação do indivíduo. Então, eu fico falando dessa questão da legislação porque é algo, às vezes, mais palpável para as pessoas entenderem a gravidade do problema, porque se a legislação diz que a educação tem que emancipar os indivíduos, ou tem que ser uma educação cidadã, uma educação que dê condições de uma participação social efetiva, né? A educação, o ensino EAD, ele destrói isso completamente, porque não existe nenhuma condição de participação social se não existe sociabilidade no processo de formação dos indivíduos. Mas só expressando que talvez esse apego ao problema do acesso a condições técnicas para a utilização de plataformas digitais seja uma angústia imediata nossa em relação a esse problema, né? Mas, evidentemente, o problema, ele se desdobra, né? Ele vai muito além. E justamente por isso a importância de ter o Lucas hoje conversando com a gente, né? Porque ele traz uma dimensão mais subjetiva do que é o processo de ensino-aprendizagem. Uma noção, né? Uma sensibilidade a esses problemas a essas nuances que às vezes fogem, né, de nós. Embora eu também seja educador, embora eu também seja licenciado em humanidades, na prática é importante ter alguém que domine melhor essas particularidades e peculiaridades do espaço escolar, né? Eu acho que as perguntas que foram levantadas pelo Vermelho foram respondidas, né? No final, agora a gente iria encaminhar no sentido de falar quais seriam soluções possíveis para essa situação. Acho que uma que já foi apontada pelo Lucas foi justamente essa questão da suspensão e a anulação do ano letivo, né, e do espaço, desse espaço letivo, né? Acho que foi uma solução que o Lucas propôs. O que mais que a gente poderia pensar, assim, em possibilidades para
acalmar as pessoas, dar resposta às pessoas. Essa é sempre a preocupação que eu tenho nas lives, né? Não temos respostas, mas talvez a gente tenha indicativos de saídas para essa sinuca de bico que a gente acaba encarando aí, né? Então, a suspensão das aulas seria uma. E o Lucas nos bastidores falou também, né? A suspensão das aulas, a anulação do calendário escolar é um problema para o capitalismo, né? O capitalismo entra em choque quando a gente fala, esse ano foi perdido. Não só na educação, né? Na economia também. Mas do ponto de vista humano, talvez seja de fato a melhor saída, né? A gente aceitar que de fato esse ano se torna insustentável, né? O Lucas está aí, ele está ouvindo, consegue falar? O que mais que a gente pode falar sobre isso, Lucas? Então, eu vou para encerrar. acho que eu vou deixar. Será que tem problema deixar fechada a câmera? Porque eu acho que está caindo, a internet não está muito legal. Tranquilo. Tá bom. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? A gente já indicou alguns caminhos aqui. Tem essa expectativa, né, das pessoas que é minha também, né? Eu não deixo de estar inserido nesse cotidiano também, um cotidiano do qual eu faço parte, e que nós temos um cotidiano que é muito mediado pelas relações de trabalho e de emprego, sobretudo, né? De emprego ou de fazer a vida continuar. E esse fazer a vida continuar é levantar cedo, é tomar o café, é ir trabalhar, é voltar, é almoçar, voltar da rotina e voltar para casa. Então, a gente tem uma rotina que nós estamos habituados e condicionados e sobre a qual a gente não para refletir muito sobre ela. Né? A gente só vive, na verdade. Né? Mas a gente vive, muitas vezes, numa condição quase que subhumana, muitas vezes. Que a gente não para nem para pensar sobre a qualidade de nossa vida. Né? Bom, eu também estou inserido nisso e acho que todos nós fomos pegos de surpresa com a pandemia, no sentido de que, nossa, e agora? O que a gente faz? Nós estamos aflitos, né? Nossos alunos estão aflitos, nossos companheiros e companheiras estão aflitos, e aí isso clama por alguma sinalização, né? Eu acho que a gente precisa primeiro entender o que nos trouxe até essa condição de crise de uma pandemia, que, como eu disse antes, é uma crise e um reflexo da própria crise do capitalismo, né? Então, se a gente não parar agora para refletir o que nos trouxe até aqui, se a gente continuar fingindo que não está acontecendo nada, ali na frente o cenário vai ser muito pior, no meu ponto de vista. Então, assim, a gente precisa ter calma nesse momento, né? Calma, tem gente morrendo, como foi falado aqui. Os dados estão demonstrando que cada vez mais a incidência do número de mortes aumenta na nossa sociedade e a gente tem que olhar para isso com muito cuidado e com muita tranquilidade. Sem preocupar, sem essa preocupação se o ano vai continuar ou não nesse momento. Vamos esperar um pouco para tomar decisões nesse sentido. E como que fica isso na escola? Né? Bom, se a gente está partindo do pressuposto que não tem, né, a gente está colocando como solução aqui, ó, o cancelamento do semestre ou do ano letivo, ou de pelo menos 6 meses de aula. Né? O cancelamento. O cancelamento que a gente está falando do ano letivo é cancelamento do currículo. Porque, assim, não tem como a gente dar provas, não tem como a gente desenvolver atividades de ensino-aprendizagem. As chamadas
elas são muito relativas e dependem de acesso, como foi falado nos relatos que o Vinícius nos apresentou. Então, o sistema é instável, o sistema não é bom, né? Estou falando do estado de São Paulo, do aplicativo. Então, assim, como que você vai contabilizar essa presença? Muitos alunos não estão dando retorno às atividades. Como eu falei, eu tenho uma companheira que ela é professora e ela tem cerca de 360 alunos no ensino médio. Ela dá aula só no ensino médio, ela tem 360 alunos, ela não tem 30% de respostas das atividades. 30% de 360. Isso significa que, no máximo, por sala de aula que ela tem, ela teve 4 respostas, 4 alunos responderam por sala. A gente tem salas de 30 alunos. Sabe, tem sala que o índice vai para, não chega a 5%. Olha como que a gente pode dizer e passar uma classe, um aluno numa condição dessa. Então, ter nota, fechar média, eu acho que isso não está em discussão. Essa é a solução, uma possível solução que eu coloco no meu ponto de vista. Não tem que acontecer o currículo. Agora, por outro lado, isso não significa que o professor e que o aluno não tenha que ter vínculos. Eu acho que o professor tem que exercer um trabalho. Não é o trabalho pedagógico, no meu ponto de vista. Então, esse é um outro encaminhamento. Não é trabalho pedagógico porque não tem como ter atividade, por exemplo, chamada conceito, conteúdos novos, novos sistemas conceituais, discussões, apropriações. Não tem como ter isso. Tá? Mas tem como ele ter um trabalho de vínculo e de laço social com o aluno, que é o que eu acho que dá para fazer isso pelo aplicativo. Então, assim, há uma plataforma, isso não é ensino EAD, tá? A solução não é o EAD. O EAD aí, nesse caso, é no limite, assim, no máximo do máximo, um meio que pode possibilitar o acesso e o auxílio, sobretudo, do professor aos laços de convívio escolar, ao vínculo social e afetivo e a empatia, sim, entre professores e estudantes e a comunidade, né? Isso é necessário. Isso precisa ser garantido, inclusive, pelo Estado. O Estado ele tem que se preocupar com isso, ele não tem que se preocupar com a média. Ele não tem que apresentar relatório, ele não tem que ser burocrático, ele não tem que ser massivo, ele não tem que atender a uma demanda do capital para cumprir um determinado protocolo de normalidade. Isso não pode existir, né? Bom, essa, no meu ponto de vista, é a tarefa da escola nesse momento. Se tivesse que definir isso, eu definiria que a escola é uma linha auxiliar, nesse momento, né? No momento de extrema crise e acirramento da pandemia, né? Nesse momento, a escola é uma linha auxiliar de vínculo escolar com as famílias e a comunidade por meio de ações que podem ali estabelecer relações com atividades de estudo. É isso, né? Então, é importante cancelar o ano letivo, mas isso não significa que o servidor... Veja, nós somos servidores públicos, estou falando da escola pública, tá? Se quiserem entrar para discutir a escola privada, a gente pode colocar também... Eu quero até comentar um pouco disso, tá? Só para finalizar a fala. Veja, por exemplo, o professor da escola pública, ele é um servidor público. Ele não tem que dar lucro para o Estado. Ele não é uma empresa. Ele não tem relação patronal com o Estado. O Estado não é o patrão, porque ele não tem que dar lucro para o Estado. É isso. Ele exerce o trabalho dele como servidor.
ele serve a população, ele serve o direito pleno ao conhecimento, à educação. Ponto. Né? E agora, nesse momento, ele vai auxiliar dentro do estado de excepcionalidade, de anormalidade, portanto, não é um trabalho pedagógico. Não tem como exercer o trabalho pedagógico. Né? Bom, como que fica isso na escola pública? Na escola pública, nós temos relações privadas que mediam esse processo. Então, não é um servidor público, né? É um empregado e o empregador. Né? São relações patronais aí. E tem o cliente, que é aí, no caso, quem compra o serviço. Veja, de imediato, o que nós temos visto infelizmente, é uma situação muito alarmante, assim, de levar esse problema para o PROCON resolver. Eu acho que a educação não é um problema de PROCON, né? Então, porque quando o PROCON ele trouxe aí diretrizes para orientar os pais, o serviço não está sendo oferecido por aquilo que você está sendo pago, então cadê o contrato? Sabe? Eu acho que tratar o problema da educação nesse ponto é desconsiderar demais o próprio aluno, o próprio filho, né? Porque, assim, qual é a subjetividade que está sendo formada nesse momento, nessa criança? Se a família leva por esse lado, ela está desconsiderando uma própria condição humana de um ente querido dela, né? Por um lado. Por outro lado, pelo lado do patrão, se ele enxergar só o lucro, ele vai mandar o professor embora, porque ele não vai ter o dinheiro. Então, olha a condição que nós temos, é uma condição extremamente delicada. E eu acho que quem mais perde quando a gente trata uma questão de educação pelo PROCON e pela OAB, por exemplo, é o advogado que vai entrar no direito do consumidor, é o advogado que vai defender o dono da escola. Se a gente entra nesse tipo de discussão, é uma discussão que trata todos os seres humanos como objetos, que desumaniza, que não leva... E quem mais perde são os mais interessados e envolvidos no processo, que é o professor e o aluno. Porque, olha só, o professor fica na mão do empregador, do dono da escola e na mão dos pais. E o aluno também. Ele fica junto com o professor numa situação que, tipo, e agora? O que a gente faz? Se a gente não traz uma relação de empatia entre professor e aluno, no sentido de pensar um pouco mais profundamente sobre isso, a gente tem vários danos numa sociedade. Isso vai trazer uma sociedade muito ruim lá na frente. É disso que a gente está falando, né? Isso é uma dimensão. No meu ponto de vista, eu tenho pouca experiência no âmbito, eu até estava comentando isso com o Eus antes, eu tenho pouca experiência no âmbito privado, não sei muito discutir sobre essas relações. Mas, assim, existem, porque, assim, é preciso encarar que existe essas escolas privadas, em um grande número até, né? Vários professores que estão nessa condição e vários alunos que estão nessa condição. Eu acho que se essas decisões pudessem ser mais coletivas e não no âmbito da justiça, do PROCON, dessas instituições, que só está aí para defender direitos privados e individualistas, se elas fossem coletivas, se os alunos pudessem se colocar, inclusive para os pais entenderem, porque muitas vezes o pai ele está numa rotina também. Isso não é culpa dos pais, não estou culpabilizando a família, mas ele está numa rotina tão grande do dia a dia que ele não está nem vendo as dificuldades que o filho dele tem de aprender. De repente, ele escutando os pais, escutando os professores e escutando o dono dessa escola que é privada, pode-se chegar eu diria assim, o que eu estou querendo dizer assim, poderia ter uma assembleia, se é que isso é possível no âmbito privado, de decisões, de instâncias coletivas ou cooperativas de decisões, onde que se pudesse optar por uma escolha de menos dano para as pessoas envolvidas.
né? Para todos os envolvidos. Essa seria uma segunda opção. E a terceira, assim, eu acho que tudo isso coloca o seguinte: olha, agora eu fecho com a fala inicial que eu coloquei aqui, né? Eu acho que nós nunca tivemos uma situação em que nós pensássemos tantos e reconhecêssemos tanto a importância da escola pública nesse momento. Porque se de fato o Estado garantisse uma escola pública de qualidade, você não precisava da escola privada. O pai, não seria um problema para o pai ter que tirar uma parte do seu salário, dar uma parte do seu salário que ele já está sendo explorado para a educação do filho, porque o Estado garantiria. O professor, pela sua vez, não precisaria estabelecer relações com o empregador de uma escola particular, porque ele seria minimamente valorizado dentro de uma educação e teria concursos públicos e teria estabilidade. E o que eu estou falando com tudo isso? Eu estou chamando a atenção para a importância do Estado e do público nesse momento, que não seja mediado por relações privadas. Se a própria sociedade, a própria família entendesse a importância disso na nossa sociedade, a gente não precisaria bater cabeça com isso nesse momento, né? Bom, queria fechar então com a importância que a educação tem nesse momento, com uma educação que seja minimamente planificada pelo Estado, no sentido de garantir uma educação popular, de acesso ao conhecimento, de qualidade, que valorize o professor e que valorize o aluno e suas condições. Tá? Falei bastante coisas, talvez, claro, não tive a pretensão de responder ou de fechar no encaminhamento, mas eu tentei colocar algumas ideias aqui que podem trazer outras reflexões. Acho que é isso, pessoal. Wildes, eu vou comentar aqui rapidinho também. Queria agradecer muito o Lucas, novamente, por ter participado aqui dessa live com a gente. Óbvio que, dentro desse contexto, né, não se dá para propor soluções. Inclusive, isso é uma coisa muito que vem da nossa sociedade, né? Inclusive, dentro do âmbito educacional também, né? Pensar em soluções e pensar em descobertas é você pensar que as coisas, necessariamente, elas vão ser resolvidas se você ter uma ideia original, né? E, às vezes, não é o caso. Às vezes é o caso de você simplesmente agir completamente diferente, né? Você, dentro desse mesmo sistema, você contribuir para ser um porta-voz de algo que é novo dentro dessa educação, pensar algo novo dentro dessa educação. E é algo que a gente precisa pensar na conduta, porque se a gente for analisar, alguns professores, eles não têm condições, por exemplo, de se sustentar também. Então, precisam trabalhar, e é uma coisa muito, muito difícil para o docente, né? Eu que tenho amigos, mais professores amigos, né, do que alunos, né, conheço mais professores, eles relatam essa experiência com um profundo pesar, porque, como mesmo o Lucas disse, né, com o relato da companheira dele, que existem, os professores, eles vêm 14 alunos, né, de uma sala de 50 alunos, 14 alunos participando, e isso assim, é muito difícil para o professor. E o que se pensar, o que se fazer agora, né? A gente pensa em proposições e em formas inteligentes da gente tentar colocar essa importância como um professor militante, um professor que luta por algo, né? Também, né? Não um professor que passa conteúdo, que ensina, um professor que luta por algo, um professor que está ali e também está na comunidade, né? Está participando ativamente
e aí não tem questões pedagógicas envolvidas. Eu acho que pode até não existir questões pedagógicas envolvidas nesse processo mesmo, mas a partir do momento que você cria essa relação pessoal com o seu aluno, você também está propondo algo novo, enquanto um professor que quer interferir nesse processo e quer mudar esse processo, né? Porque muitas vezes a gente se vê obrigado a atuar em algo que a gente discorda completamente. Muitas vezes a gente se vê numa situação delicada, uma situação que aí, falando de subjetividades, que foi dito isso, e dentro da educação a gente tem que levar em conta as subjetividades. Dentro dessa questão, a gente se frustra. O professor percebe que o que ele faz, o que ele fez, o que ele até agora anda fazendo, é simplesmente um trabalho alienado. Como o Lucas mesmo colocou, esse negócio dessa produção toda, de às vezes tomar café e não se questionar sobre essa produção que a gente faz dentro do nosso serviço, do nosso trabalho, do serviço e etc. Né? E aí, dar as respostas dentro dessa sociedade, dar as respostas, geralmente é algo pensado também dentro desse viés individualista, né? Dar as respostas. Então, pensar nisso, né? É pensar que as respostas que a gente quer dar são respostas que envolvem um trabalho autocrítico, um trabalho com a comunidade. Então, é por isso que às vezes parece tão difícil da gente conseguir aplicar isso, né? Como é que vamos pensar em fazer isso, né? Por isso que parece tão difícil, né? Mas se a gente faz autocrítica, se a gente pensa nessas relações e se a gente tenta interferir nesse processo, enquanto um professor militante, um professor que está lá para criticar, que está lá também para lutar por algo melhor, a gente não vai se frustrar e a gente vai se encaminhar ali, né, para um processo que a gente vai que pode ser melhor no futuro. Então, quero agradecer ao Eudes também por estar aqui comigo. Eudes, a gente não teve perguntas, tivemos alguns comentários, pessoas aqui dando boa noite, né? Então, a única pergunta que foi realmente a pergunta do Vermelho, né? Que ele perguntou sobre o Enem. Mas eu acho que foi muito produtivo. Eu acho que a gente vai deixar os vídeos aí. O que a gente pode falar disso é que o Bolsonaro vai passar, né? A única coisa boa que a gente tem a nosso favor é o tempo, né? Temos um tempo aí que o Bolsonaro provavelmente vai ter um tempo menor. Então, o que fica é uma ideia. Eu acho que o vídeo vai estar aí para as pessoas verem e vai seguir aí, né? Então, todo mundo vai ter vai poder ver esse vídeo depois na sua frente, e a gente agradece muito as pessoas que colaboraram para isso hoje. Acho que o Lucas trouxe uma dimensão que a gente sempre busca acessar aqui, que é de pensar toda essa crítica que o pessoal sempre constrói, mas com os pés no chão e identificando e observando a realidade à nossa frente, né? Então, mesmo que a gente pense que o melhor modelo de educação e o melhor modelo de escola seja pública, universal e gratuita, a realidade brasileira não é completamente pública, universal e gratuita. Existem trabalhadores que fazem das tripas o coração para ter o filho numa escola particular, porque o ensino público não é de qualidade, e porque ele tem essa preocupação de que o filho tenha um ensino de qualidade. E a gente não pode deixar de considerar esse público, essas pessoas, né, esse coletivo, esse grupo, nas nossas discussões. Então, eu acho que tem muitos problemas na forma com que nós podemos fazer nossos encaminhamentos para situações como essa, porque para nós o melhor modelo seria um modelo que não limita as pessoas à situação econômica, que não limita as pessoas à dependência econômica de um espaço, de uma organização, enfim, e que as pessoas tenham segurança e tenham seus direitos assegurados independente dessas coisas.
Mas a realidade da escola particular é uma realidade que tangencia muito a vida de muitos trabalhadores no Brasil, porque é o recurso que a família identifica como necessário naquele momento para dar uma educação de qualidade. E eu acho que as duas respostas foram muito assertivas. Na educação pública, o Estado tem que garantir a segurança do professor, a segurança do aluno e garantir a qualidade, o ensino de qualidade nesse espaço. No espaço privado, os agentes envolvidos precisam considerar que quem está em jogo e quem é mais prejudicado tanto o trabalhador do ponto de vista do professor, né, e principalmente o jovem, a criança que está ali dentro desse processo. A gente está discutindo o processo cujo qual alguém está inserido e alguém é completamente submetido àquele processo, né? Então, a gente está falando de um espaço onde as crianças são submetidas e os jovens são submetidos. Então, é algo muito delicado e precisa ser considerado também no espaço privado. Então, enfim, para encerrar, queria muito agradecer mesmo a colocação do Lucas, as reflexões do Lucas. Foram reflexões muito assertivas, muito de acordo com o que a gente estava buscando resposta mesmo. Pelo menos falar da minha parte, assim, muitas inquietações foram acalmadas aí na fala do Lucas. É um prazer sempre, professor, estar com você, ouvir as suas exposições. Espero que a gente possa ter mais espaços como esse, com melhores condições técnicas para todo mundo, né, que é sempre uma limitação. E é isso aí. Agradecer ao Vinícius também aí pela parceria de sempre. E é isso. Muito obrigado, boa noite. Aí fica só o Lucas finalizar aí a última fala e a gente já encaminha para o encerramento. Beleza, então eu também deixo aqui minha saudação, meu abraço para vocês, para o Eudes, para o Vinícius. É uma satisfação estar aqui com vocês, estudantes aqui da Unesp, uma instituição bastante importante aqui na cidade, formando pessoas compromissadas politicamente com a educação e colocando isso em prática na sua postura, na sua forma de se colocar no mundo como um ser político, né? Isso é muito legal, eu agradeço bastante pela oportunidade, pelo convite. Foi um prazer também, me trouxe várias reflexões que eu venho também me empenhando em elaborar num momento tão difícil, assim como todos nós, né? Então, foi de grande valia, espero que tenha surtido uma boa comunicação para quem for ter contato com essa live no momento posterior e que traga alguma reflexão no sentido da gente nós lutarmos, né, nos unirmos nesse momento em prol da sociedade e daquilo que nos torna humano. É isso, um grande abraço para vocês, uma boa noite e deixo aqui uma saudação para todos. Boa noite, boa noite. Obrigado a todos, gente. Ótima noite. Até mais.